Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira! O seminário sobre metrologia industrial, realizado pelo IPEM São Paulo, evento realizado para marcar o Dia Nacional do Metrologista, 26 de junho. A FISPAL Tecnologia 2024, evento referência para o crescimento sustentável da indústria de alimentos e bebidas, que ocorreu semana passada na capital paulista. A primeira reunião do CODAN, Conselho de Desenvolvimento de Ambiente de Negócios, realizada em Brasília, na sede do Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, com a participação do SINP. E nesta semana o presidente do SINP, Joseph Cury, recebe o delegado de polícia, Roberto Monteiro. Fique conosco! O Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, MEMP, realizou na terça-feira, dia 25 de junho, a primeira reunião do Conselho de Desenvolvimento do Ambiente de Negócios, CODAN, órgão consultivo criado para assessorar o Ministério na formulação e acompanhamento de políticas, normas e projetos voltados ao apoio e desenvolvimento das microempresas e empresas de pequeno porte. O Conselho é presidido pelo ministro Márcio França e tem o objetivo de criar, elaborar e acompanhar políticas públicas para melhorar o ambiente de negócios de micro e pequenas empresas. Quero agradecer a disponibilidade de todos os senhores aí, me colocar à disposição, dizer que eles vão passar para vocês aí certamente depois os nossos números já, tanto de desenrola, que a gente já chegou a um número de, acho que 1 bilhão e 700 milhões, né, em números redondos, para 4 semanas e pouquinho, sendo que ainda pegamos aquela história todinha do Rio Grande do Sul, que entrou aí no conjunto, concomitante ao problema, então ainda turvou um pouco assim, a divulgação. Mas o número é muito superior ao desenrolo da pessoa física. Eu sei que as entidades, os contabilistas, as entidades de classe têm ajudado bastante porque têm orientado os seus associados, os seus clientes, a fazer o desenrolo. E aí, para a semana que vem, ou mais uns dias, vamos começar o Procred 360, que é outra coisa que vai estar na mesma redação. E eu só lembro a todos, né, que a gente tem um grau de competência para fazer emenda. Não é o governo fazendo emenda, né? Quer dizer, como se a gente estivesse ajudando os parlamentares a produzir emendas, então eles também têm limites constitucionais que eles não podem mexer em algumas coisas sob pena de criar ilegalidades ou inconstitucionalidades que depois também não resultarão na prática, no benefício que se pretende. Então era isso, agradecer mais uma vez a disposição de todo mundo aí e nos colocar à disposição. Obrigado a vocês e boa reunião a todos. Olha, de muito conteúdo, né? Muito conteúdo em favor da sociedade brasileira. Eu costumo dizer que reunião que dura mais do que 1 hora, geralmente é terapia, não é reunião, mas uma reunião como essa foram 3 horas de debates e de apresentação de ideias por quem faz a sociedade na ponta. Então não é só a questão do governo estar representado, mas quem opera junto ao empreendedor brasileiro num conjunto de propostas, de soluções que a gente pretende encaminhar à Câmara Federal no sentido de aprimorar o texto que era da medida provisória e que agora é de um projeto de lei do Acredita, a fim de criar um ambiente de negócios e condições muito mais favoráveis para que o empreendedor brasileiro, aquele que está inadimplente, aquele que precisa renegociar sua dívida, possa avançar em favor do desenvolvimento do país. Que nós possamos ouvir e exatamente estarmos com os ouvidos bem abertos para conversar e dialogar com quem sofre na pele essa feição burocrática do Estado brasileiro. Tenho certeza de que a instalação do Conselho vai, em pouco tempo, solver e enfrentar gargalos burocráticos que são crônicos, que são históricos. E por isso vejo com grande alegria e os debates que foram travados na instalação nessa primeira reunião do CODAN já dão conta que nós temos uma tarefa grande pela frente, mas tenho certeza que o nosso trabalho vai influenciar positivamente e o Ministério do Empreendedorismo vai liderar esse debate de como melhorar o ambiente de negócios para as micro e pequenas empresas. Queria fazer algumas reflexões
só para a gente poder contribuir. E nós, lá no SIMP, que começamos em São Paulo, temos a alegria de estar anunciando que em 40 dias nós estaremos em 16 estados do Brasil e até o fim do ano em 100% dos estados brasileiros, defendendo a micro e pequena, sem nenhuma exceção. Nós não acreditamos no achismo, nós acreditamos em pesquisa, nós acreditamos em dados. Se a gente olhar aqui os dados, sem a gente falar muito a respeito, apenas 10% das empresas conhecem ou acreditam. 10%. Quando a gente olha o quadro econômico de capital de giro, a realidade das empresas hoje é o seguinte: 53% das empresas não têm capital de giro para fechar um mês. Apenas 8% das empresas, 8% das empresas têm capital de giro mais do que suficiente. E por que as empresas não querem renegociar? Porque não é só a dívida tributária. Ela tem a dívida fiscal. E sem a dívida fiscal, não adianta nada resolver o problema de crédito, porque ele vai estar amarrado na outra ponta. E qual a sugestão que a gente apresenta? Porque nós não viemos aqui para trazer o problema, nós viemos aqui apresentar sugestões para análise de todos os membros, claro, do Ministério, do Congresso, na linha de que o senhor presidente está pedindo. Como é que se resolve a dívida tributária? É o que a Receita Federal está fazendo? Não, porque também não é uma história de sucesso. A única saída que tem, depois talvez o Carlos possa falar um pouco a respeito, é voltar aquilo que foi feito no primeiro refis, que era de 0,3% do faturamento até 1,5% máximo, sem prazo de pagamento. Qual a vantagem disso? Por que as empresas fariam isso? Porque as empresas passaram por 2 anos ou 3 anos de pandemia e quem assumiu a dívida fixa quebrou. Com esse percentual sobre o faturamento, se a empresa vai bem, o fisco recebe mais cedo. Se a empresa vai mal, diminui o risco. E todos vão querer, ou todos, ou 90% das empresas vão optar por esse caminho. A Fispal Tecnologia é hoje mundialmente reconhecida como o maior evento para as indústrias de alimentos e bebidas. E em 2024, essa força foi reconhecida no evento realizado em São Paulo entre os dias 18 e 21 de junho. Foram reunidos mais de 46 mil visitantes e cerca de 450 expositores que apresentaram as novidades e tecnologias em processos, embalagens e logística. Participar da Fispal Tecnologia significa estar no maior ponto de encontro da indústria da América Latina. A MAP Consultoria é uma empresa realmente de consultoria que orienta todo o cliente. Como é que ele vai montar a sua indústria, qual vai ser o seu layout, de que forma ou quais equipamentos vão se encaixar no valor de investimento desejado pelo cliente e, principalmente, o que ele quer colocar no mercado. É um produto de qualidade, é um produto com um desenho adequado, para que o consumidor fique tranquilo, que ele está comprando um alimento de excelente qualidade e controlado internamente. O Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo, IPEM São Paulo, órgão vinculado à Secretaria da Justiça e Cidadania, promoveu dia 26 de junho um evento para marcar o Dia Nacional do Metrologista. Foi realizado na sede da instituição o seminário sobre metrologia industrial. A metrologia é fundamental para a garantia da qualidade de produtos e serviços, para a segurança dos consumidores, para a proteção do meio ambiente e para a competitividade econômica. Hoje a gente comemora no Brasil o Dia do Metrologista, porque foi a partir de 26 de junho de 1862 que o Brasil adotou o Sistema Internacional de Medidas.
Então o IPEM, para homenagear essa data, está promovendo um seminário de metrologia industrial, que é justamente como é que a metrologia apoia as empresas no desenvolvimento da qualidade, do controle da produção e como essa metrologia impacta no próprio custo de produção e no lucro das empresas. Então, com esse evento, a gente quer fazer uma grande discussão e trabalhar na transformação digital dessa metrologia para que as nossas empresas sejam cada vez mais competitivas e com inovação. Temos aqui tanto grandes empresas como pequenas empresas presentes, porque a metrologia está presente em qualquer sistema produtivo, seja para as empresas de maior tamanho quanto das menores também. E muitas vezes as menores são aquelas que têm dificuldade de enxergar qual é o benefício que a metrologia traz, e esse também é um dos objetivos desse evento. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o Dr. Roberto Monteiro, delegado especial, mais de 38 anos como delegado de polícia no estado de São Paulo. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é meu, querido Cury. É muito bom estar aqui no SIMP com você nesse programa. Muito obrigado. Como delegado com experiência de mais de 38 anos, imagino que o senhor já tenha visto quase tudo na vida em relação aos delitos, aos crimes, etc. O que o senhor salientaria como o maior problema? Hoje no Brasil, Cury, eu creio que o maior dilema nosso é combater o crime organizado. Quem está nos assistindo vai pensar assim, mas olha, tenho uma pequena empresa, uma média empresa, por que o crime organizado me impacta tanto? Isso, Sim, por quê? Exatamente, porque impacta todos nós. Quando você fala de crime organizado, não podemos esquecer que nós temos 72 facções criminosas aqui no Brasil. 2 de amplitude nacional e internacional, e temos 70 facções de atuação local ou regional. Essas 2 que eu citei, elas inclusive já expandiram fronteiras. Nós temos essas facções enviando drogas para a Europa, Estados Unidos, África, principalmente como primeiro destino. E para você ter uma ideia, Cury, 1 grama de cocaína sai do país produtor aqui da América do Sul por $1. Chega aqui no Brasil por $35 o grama da cocaína pura. Chega na África depois, sempre caminho marítimo, por $45. E chega depois, finalmente, na Europa, por aproximadamente $75 a $85 o grama. Então, veja, é um negócio milionário que está enriquecendo as facções e elas estão mudando muito a sua forma de atuação. Hoje são máfias, verdadeiras máfias. Qual a diferença de facção para máfia? Ao tipo de organização e o tipo de atividade. Nós percebemos que as máfias, como a própria história diz, nós temos aí várias máfias que viraram livro, filme. Ela acaba não só praticando os crimes através dos seus faccionados, mas também entrando na política, entrando dentro das entranhas ali do poder público, executivo, legislativo, judiciário, e acaba também tendo muitas atividades lícitas, aparentemente lícitas, obviamente. Então, são várias atividades que, com aquela licitude aparente, se torna parte do nosso cotidiano. Qual o tamanho de uma dessas 2 facções internacionais? Quanto que elas faturam por ano? Uma delas, Cury, aqui de origem paulista, existe um estudo da Polícia Civil de São Paulo, também no Ministério Público, que essa facção que nasceu aqui na Casa de Detenção da capital paulistana, faturou o ano passado $1 bilhão, vou repetir, $1 bilhão. Então, é um poder gigantesco.
Mais de 5 bilhões de reais. Em um ano. Em um ano. Um poder gigantesco que está se avolumando e aquele perigo que eu falei. Além de estar entrando, colocando os seus tentáculos no próprio poder público, aí nas 3 esferas de governo, também no comércio, na indústria, e diz respeito diretamente aqui à atividade do SINP, porque prejudica de que forma? Primeiro, na segurança em geral. Eu tenho certeza, Cury, que quem está nos vendo tem preocupação com a segurança própria da sua família e do seu comércio. Todos nós hoje Todos temos. nós. Hoje se nós saímos aqui, é uma constante. Mas também, por exemplo, no que diz respeito às pequenas empresas, médias, a questão dos golpes digitais, que são hoje a grande moda e também são praticados por faccionados, por indivíduos criminosos que pertencem a uma facção dessas que eu aqui coloquei. E impactam demais o comércio e o pequeno também comerciante. Bem, elas impactam através não só do crime digital, ou essa é a grande tendência? É o narcotráfico, é o crime digital como um braço disso? Como é que a estruturação disso hoje, que é do conhecimento público? Cury, veja, eu creio que indiretamente ela impacta o empresário, o comerciante, de forma geral, global. Sim. Aquilo que nós falamos já aqui, que eu tenho certeza que você que está nos vendo não tem a tranquilidade de ir até uma padaria, um supermercado, ou mesmo ficar tranquilamente vendendo ou produzindo na sua pequena indústria, no seu comércio, porque está atemorizado com a insegurança. Então, isso, globalmente falando. Diretamente falando, hoje os golpes, os crimes digitais impactam muito os comerciantes e também os pequenos industriais. Claro. Porque são tantos golpes que são praticados. Eu falo sempre que o bandido, ele muitas vezes não sai com a arma na mão, se bem que sai também. Sim. E quem está assistindo sabe disso. Vários e vários casos que hoje em dia a rede social ajuda a divulgar. Mas muitos marginais ficam na sua casa, no seu cafofo lá, né? No seu mocó, como diziam, e também, pasme, dentro das cadeias, aplicando golpes em comerciantes, industriais e empresários. E são tantos golpes, que é até difícil aqui a gente exemplificar. Mas, por exemplo, boletos falsos, golpes praticados por compras digitais, golpes praticados de forma em que as pessoas são induzidas a erro, comerciantes, empresários, pequenos industriais, e acabam tendo prejuízos muito vultuosos, que às vezes inviabilizam um pequeno negócio. Sem dúvida. O crime em certa escala, em certas regiões, sim, consegue inviabilizar negócio. E você tem, no mínimo, uma concorrência que não é uma concorrência legítima. Mas vamos aprofundar um pouco mais isso. O narcotráfico. Nós temos visto na grande imprensa um estudo feito pela FAPESP, dizendo que o Porto de Santos, na região do Porto, existe cocaína na água. É possível. Até porque nós sabemos que este envio de drogas, cocaína, que é a droga que tem valor agregado maior, ela é feita, na sua maioria absoluta, por via marítima. E qual é a forma dos traficantes ludibriarem a fiscalização? Justamente colocando a droga debaixo dos navios, no casco do navio. Os navios são gigantescos, tem a entrada de ar dos motores, que puxa água para refrigerar o motor do navio, os motores, aliás, e ali eles escondem a droga. Então, isso é muito provável, que aquela contaminação de partículas da cocaína realmente estejam presentes ali no estuário, no Porto de Santos. É bem provável. Bem, olhando para esse quadro, o senhor que teve uma experiência gigantesca, que está dando uma amostra aqui do conhecimento acumulado da experiência.
quais seriam as recomendações que se daria nesse momento para os empresários que estão participando, empresários e empresárias que estão participando conosco, como se proteger dentro daquilo que é possível se proteger sem ficar neurótico, Exato. sem ficar fora de si. Mas numa situação de normalidade, as precauções principais. Ótima pergunta, Curi. Na verdade, a gente sempre coloca o problema e muita gente pergunta, mas e aí, qual é a solução? Né? Então, veja, eu creio que no âmbito nacional, Sim. nós precisamos de uma coordenação mais firme no governo federal. Porque você sabe que a legislação penal no Brasil, ela é de caráter nacional. Sim. E a força policial, na sua maioria, da competência é de caráter estadual. Sim. E a justiça também. Salvo a competência da Polícia Federal, da Justiça Federal, a maioria dos crimes são apurados pela polícia, são reprimidos pela Polícia Estadual e julgados pela polícia, melhor dizendo, Justiça Estadual. Então, nós precisamos de uma coordenação melhor no Brasil inteiro para combater o crime organizado e também aumentar as penas e aumentar também, melhorar o cumprimento delas, porque realmente o marginal seja ressocializado, que ele seja regenerado. Em pequena proporção, como nós falamos a nossa realidade aqui em São Paulo, eu creio que nós temos que também, na cidade de São Paulo e nas demais cidades que estão nos assistindo em todo o Brasil, reforçarmos a polícia, e não só a polícia, mas também os serviços municipais que fazem parte da prevenção primária. Exemplo, iluminação, asfaltamento, as câmeras hoje em dia do comércio, da indústria pequena e também da média Sim. indústria, nas vias públicas. Nós temos aqui em São Paulo, por exemplo, o Smart Sampa, que até o final deste ano, 2024, prevê a instalação de 20 mil câmeras inteligentes, com inteligência artificial, que consegue detectar a prática do crime antes dele acontecer, como, por exemplo, uma pessoa saca uma arma. Aí vem muita discussão, Curi, mimimi, que eu chamo trololó, mas isso fere o direito da pessoa ter a sua total assim, privacidade, e que é uma bobagem, que nós sempre abrimos mão do nosso direito individual em nome do coletivo. Então, eu creio que são medidas que são importantes e sempre o comerciante, o industrial também, de pequeno porte, ficar muito atento às dicas, às orientações da força policial no que diz respeito aos crimes, que é muito rápido. A mudança é muito rápida, eles acham uma forma eficiente de enganar e praticar esses crimes. Qual é o seu portal? E a pergunta está aberto para as pessoas consultar, ou qual é o procedimento? Sim, Curi, está aberto sim. As minhas redes sociais, elas estão como @delegado Roberto Monteiro. Então, você que quiser receber dicas, orientações, alertas também, você pequeno empresário, pequeno comerciante, é importante que você entre e acompanhe, que nós vamos fornecer tudo isso às pessoas que queiram saber mais sobre segurança pública, e agradeço aqui o seu convite e esse espaço muito importante. Dr. Roberto Monteiro, nós agradecemos muito a sua coragem de colocar os dados como foram, abordar o tema de uma forma transparente como foi abordado, e desejando que o Brasil tome um rumo de melhora em todos os aspectos sociais, econômicos, competitividade, produção, enfim, tudo aquilo tão necessário. E a segurança é importante. Segurança, sem dúvida. Tolerância zero contra o crime e o criminoso. Sem ela não se faz nada. Exato. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!